Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre o novo limite para o MEI e o Simples Nacional. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio a secretária executiva da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Amanda Fortaleza. Secretária, seja muito bem-vinda ao canal Empreender e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, canal Empreender. Vai ser uma honra poder bater esse papo aqui com vocês. Secretária, a gente sabe que esse projeto que trata desse teto de faturamento, tanto para quem é microempreendedor individual, para quem é Simples Nacional, quem faz parte do Simples Nacional, ele é muito importante, né? É um projeto que está tramitando no Congresso Nacional, ele já passou pelo Senado Federal, é de autoria do senador Jaime Campos, que inclusive é um parlamentar, um senador ligado ao empreendedorismo, ligado ao agronegócio brasileiro, e hoje esse projeto tramita no plenário da Câmara dos Deputados. Passou pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado na CCJ e está nas mãos do deputado de Santa Catarina, o deputado Darcy de Matos. Eu até tentei entrar em contato com a assessoria do parlamentar, mas não consegui para saber como é que está o andamento dessa proposta. De fato, secretária, esse PLP, Projeto de Lei Complementar 108 de 2021, ele é uma prioridade da FPE? Olha, o deputado Darcy de Matos, ele é muito próximo lá da FPE, então a gente está tocando junto esse projeto dentro da Câmara dos Deputados, no âmbito do plenário. Esse final de ano agora está sendo muito turbulento, muitas propostas sendo debatidas. Apesar disso, a gente mobilizou os parlamentares para que a gente incluísse esse projeto na pauta. Então a gente conseguiu o requerimento de urgência para o projeto ir para o plenário e estamos aguardando então que ele seja pautado. O projeto ele é super prioridade para nós, porque na Frente Parlamentar do Empreendedorismo a gente tem um entendimento que o empreendedor, o empresariado é a força motriz do desenvolvimento econômico no Brasil. E para isso a gente precisa atualizar esses limites, tanto do MEI, que hoje em dia nós temos mais de 12 milhões de pessoas que são microempreendedores individuais, tanto para o Simples Nacional, que são tanto as microempresas quanto as empresas de pequeno porte. Já são mais de 14 milhões de microempreendedores individuais em todo o país. Secretária, o que é que muda na prática com a aprovação dessa proposta? Eu vejo que as empresas vão ter mais segurança jurídica, porque o que acontece hoje em dia, que é um discurso que os parlamentares lá da FPE levantam, esses dados, esses limites, né, do Simples Nacional, o MEI é um pouco mais recente, mas especificamente do Simples Nacional, eles não são atualizados desde que foram criados, que foi em 2006. De 2006 para agora, 2022, a gente tem uma diferença muito gigante em vários fatores, fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais. E a gente precisa fazer essa atualização porque o que acontece na prática hoje é que os empreendedores eles estão sendo tributados com base na inflação, porque os valores de 2006 não são os mesmos valores que a gente tem na realidade de 2022 e 2023, que é quando a gente acha que realmente vai ter uma expectativa real de poder pautar o projeto e, na nossa expectativa, aprovar. Hoje o teto, salvo engano, é de R$81 mil anual. A ideia, essa proposta é que esse valor passe para 144 mil, se eu estiver errado me corrija, por favor. E para quem é MEI tem direito a contratar um colaborador, um funcionário para cada CNPJ. E aí, a partir dessa mudança que está sendo proposta que tramita lá no Congresso Nacional, é que você, ao invés de um, tenha direito a contratar até 2 colaboradores. É isso? Perfeito, é exatamente essa proposta para o MEI, né? E para a categoria do Simples Nacional é poder aumentar de micro e pequena empresa e empresa de pequeno importe. Aí, se eu não me engano, a micro e pequena empresa vai poder aumentar para 4 milhões e a empresa de pequeno porte vai aumentar para o faturamento de 8 milhões. Eu até conversei, secretária, há pouco tempo atrás com o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que é o deputado Marco Bertaioli, do estado de São Paulo, e ele estava muito otimista com a aprovação desse projeto, né, dessa proposta lá pelo Congresso Nacional. Só que praticamente, ano de eleição, a gente sabe que os parlamentares, muitos vão para os seus estados, acabam participando aí do processo eleitoral, muitos para reeleição e tal, e acabou que 2022 praticamente já se foi, né? Os trabalhos pelo Congresso Nacional vão se encerrar por agora e não há mais tempo para que esse projeto, de fato, ele avance lá no plenário da Câmara dos Deputados. Você acredita que
assim que a nova legislatura voltar aos trabalhos, começar os trabalhos lá tanto na Câmara quanto no Senado. Obviamente a gente está falando aqui da Câmara dos Deputados. Essa proposta ela vai ser uma das prioridades, ela vai ser um tema onde realmente vai ser pautado pelo plenário da Câmara? A nossa expectativa é que sim, a nossa mobilização está acontecendo para que esse projeto seja pautado em fevereiro, quando se dá o início aos trabalhos na Câmara dos Deputados. Lógico que com o novo governo a gente vai precisar ter essa articulação, esse poder de negociação, até mesmo para provar a importância dessa pauta para os empreendedores e para a sustentabilidade das empresas do nosso país, porque as micro e pequenas empresas, elas são, em questão de números, representam o maior quantitativo de empresas no Brasil. Então, a gente vai levar essa pauta para o novo governo. Nesse período de governo de transição, naturalmente, eles têm outras prioridades inclusive que foram prometidas durante as eleições. Então, agora, a gente viu que o momento de pautar esse projeto foi um pouco complicado, mas a nossa expectativa é levantar essa bandeira no ano que vem. Até porque a gente tem outros projetos, outras propostas, né, que realmente há uma necessidade maior de urgência de votação, né? E a gente pode citar regularização fundiária, licenciamento ambiental, o próprio autocontrole defensivo agrícola. Então, assim, tem muito projeto em andamento, né, em tramitação no Congresso Nacional, mas que ainda não avançou, né? Essa pauta é mais do setor agropecuário, né? Mas eu acredito que a gente tem muitas pautas para fazer andar, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Quem sabe no ano que vem com um Congresso rejuvenescido, né? Porque, querendo ou não, o final de legislatura, tanto dos deputados quanto dos senadores, principalmente pós anos de pandemia, fez com que todos os trabalhos no Congresso eles dessem uma esfriada. Naturalmente já acontece em ano de eleição. Eu acho que juntando vários fatores, como a pandemia que aconteceu, isso fez com que esse ano, apesar de a gente ter trabalhado muito, a expectativa para o ano que vem é que todos esses projetos que você mencionou, quanto os que a gente tem lá na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, eles ganhem mais força para a gente conseguir, pelo menos, debater, fazer o debate, que eu acho que o parlamento, o objetivo é esse, né? Pelo menos fazer o debate, a construção da política pública. Agora, secretária, vocês não temem pelo fato da renovação que vai acontecer? E é natural que a cada 4 anos realmente haja essa mudança, né, no cenário do legislativo. Essa pauta especificamente, ela não avance lá pelo Congresso? Olha, eu acho que o último congresso, o Congresso da Legislatura de 2019 para 2022, já foi um congresso muito diferente. Aprovou pautas muito importantes para o empreendedorismo, que foi a MP da Liberdade Econômica, seguida pela MP do Ambiente de Negócios. Agora a gente está tendo cada vez mais projetos em prol da liberdade econômica. Tem na pauta o Código de Defesa do Empreendedor, se aprovou o Código de Defesa do Pagador de Impostos. Então, eu acho que é uma direção que o Parlamento vem seguindo, não esse ano, mas já de 4 anos atrás, que é muito difícil o próximo Congresso não conseguir seguir na mesma maré. Claro que novos atores políticos exigem que a gente precise refazer nossas estratégias, renegociar pautas, mas a tendência, ao meu ver, assim como já foi esse Congresso agora reformista, é que na próxima legislatura se tenham mais pautas em favor da liberdade econômica, como também de pautas de reformas tributárias, reformas administrativas. É muito difícil essa flecha que já foi lançada agora voltar. Eu acho que agora não tem mais volta, pelo menos para se iniciar o debate. A gente não tem garantia que serão aprovadas. Cabe a nós, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, né, da assessoria, do trabalho operacional, juntamente com os parlamentares, que sem eles o trabalho não acontece, fazer com que essa onda continue andando, né, vamos dizer assim. E falando desses projetos que foram aprovados, né, secretária, a gente não pode deixar de citar o novo marco legal das startups, né, que de fato aprimorou, né, o empreendedorismo inovador no país, né, e modernizou, né, esse ambiente de negócios no país, né? Com certeza. A gente tem lá na frente a deputada Ângela Min, ela é de Santa Catarina, infelizmente ela não foi reeleita. Quando a gente teve a fundação da Frente Parlamentar, uma das sugestões dela foi que o nome da Frente Parlamentar do Empreendedorismo fosse Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Inovação, justamente porque as startups elas têm essa pegada muito forte da inovação, que é essencial para o setor produtivo, que é essencial para o desenvolvimento do empreendedorismo.
empreendedorismo. Então a gente teve uma atuação forte nessa lei das startups, foi uma conquista muito importante para os parlamentares lá da frente, e a nossa intenção é continuar trabalhando em projetos que vão justamente nessa direção. Tem outro projeto, secretária, que é o PLP 127 de 2021, que está no Senado Federal, inclusive recentemente, né, ele foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. É um projeto, salvo engano, do senador Jorginho Melo, né, hoje licenciado por ter sido eleito governador do estado de Santa Catarina. É um projeto também que é muito importante e que há todo o interesse da bancada parlamentar da FPE para que ele também avance lá no Senado, né? Exatamente. A gente tem o PLP 108 na Câmara dos Deputados, que se encontra atualmente no plenário, e o PLP 127, que se encontra no plenário do Senado Federal. Ambos são muito parecidos, porque buscam a atualização do limite do Simples Nacional. Ao nosso ver, na FPE, o 108 ele é mais abrangente. Por quê? Porque ele inclui o microempreendedor individual, essa possibilidade, como você citou anteriormente, Bruno, de ter a contratação de 2 funcionários, diferentemente do PLP 127. Então a gente, lógico que apoia os 2 projetos, nós estamos trabalhando para que os 2 eles tenham sucesso, mas pela perspectiva de que o PLP 108, além de incluir o MEI, também coloca limites mais altos para os empreendedores da microempresa e da categoria de empresa de pequeno porte, é o projeto que nós da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, em conjunto com 8 frentes parlamentares, estamos trabalhando na Câmara. E se eu não estou enganado, o relator dessa proposta do PLP 127 é o senador Irajá Abreu, correto? Isso, ele mesmo. Ele foi o relator na Comissão de Assuntos Econômicos e a tendência é que ele seja o relator no plenário do Senado Federal. Tem alguma previsão, secretária, para que esse projeto também avance lá no Senado Federal? Eu acho que sim, o interesse do senador está muito forte, não só do senador, agora governador eleito Jorginho Melo, como do próprio senador Irajá, o próprio senador Isalci, aqui do Distrito Federal, que inclusive realizou uma audiência pública no Senado Federal essa semana para tratar desse projeto e esclarecer, porque esse projeto PLP 127, ele tem uma questão um pouco polêmica, não sei se o senhor chegou a ver, em relação à transação de dívida, qual é a competência, se é da PGFM ou se é a competência da Receita Federal. Então, a sugestão do senador Isalci na própria audiência pública foi retirar do projeto essa parte que trata de competência de qual dos dois órgãos, para com que esse projeto continue o rito. Lembrando que ele ainda precisa passar na Câmara, assim como o PLP 108 é aprovado na Câmara, ele precisa retornar ao Senado. Então, de uma forma ou de outra, um projeto ou outro sendo aprovado, ele precisa cambiar e ir para outra casa legislativa. Ou seja, no caso do 108, ele avançou no Senado, está na Câmara. Mas ele sofreu algumas alterações. E principalmente a inclusão do MEI, né? Ele veio do Senado sem o MEI. Como a Câmara, no substitutivo da CFT, do deputado Marco Bertaioli, que é o nosso presidente, teve a inclusão da categoria do microempreendedor individual. Como teve alguma alteração, ele precisa retornar ao Senado para deliberação. Inclusive também na questão até do limite, né? Porque no texto original pelo Senado era de R$130 mil. Isso. E aí na Câmara os parlamentares chegaram a um consenso de que esse limite de 144 seria o mais justo, o mais adequado. E também na Câmara eles incluíram a indexação dos valores ao índice do IPCA, para esses valores serem sempre atualizados e daqui 5, 10 anos não ser necessário novamente o Congresso deliberar sobre esses valores, porque já vão estar sendo atualizados conforme um índice totalmente seguro, que é o IPCA. Perfeito, secretária. A gente vai só para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais sobre essas propostas que são prioridade da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Você que está em casa, não saia daí, a gente volta já já. De volta com o nosso programa, hoje para falar sobre algumas propostas que são prioridade da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, e a gente recebe aqui no nosso estúdio a secretária executiva da FPE,
da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Amanda Fortaleza, secretária. A gente estava falando no bloco anterior da importância, da necessidade de os parlamentares aprovarem essas propostas que tramitam no Congresso Nacional, que tratam justamente da questão do teto, né, do limite do teto, tanto para quem é microempreendedor individual e para quem faz parte do Simples Nacional. A gente sabe que é um apelo, né, desses milhares de profissionais, temos aí quase 15 milhões de MEIs em todo o país, e é óbvio que eles querem um limite um pouco maior e ter a possibilidade de contratar não só um colaborador, um funcionário, mas 2 colaboradores. Mas a gente sabe também que há outros projetos que tramitam no Congresso e que também são de interesse da FPE, e um deles é o que você estava me falando, que trata ali de como se fosse uma mini-reforma, que é o PLP 178 de 2021. É isso, né, secretária? É exatamente ele. Ele recebeu o apelido na Câmara dos Deputados de PLP 178 da nota fiscal eletrônica. E por que isso? Porque além das normas tributárias, os empreendedores, não só eles, mas nós mesmos, também temos que seguir normas tributárias acessórias. O que é isso? É desde declaração de imposto, nós, no caso, pessoas físicas, declaração de imposto de renda, mas no caso de pessoas jurídicas, emissão de nota fiscal, que, a depender do estado, são regras muito diferentes. Então, o objetivo desse projeto, e ele recebeu esse apelido de mini reforma tributária, é porque ele simplifica as obrigações tributárias acessórias, que, de forma geral, envolve principalmente a nota fiscal eletrônica. Então, ele simplifica e unifica as regras para que todos os empreendedores, desde a microempresa até a empresa maior, né, não só de pequeno porte, eu digo empresas grandes mesmo, sigam uma forma mais unificada de prestar contas para a nossa Receita Federal. Então, esse projeto ele cria um conselho com representação, com participação da Receita Federal, dos estados, do SEBRAE, justamente para facilitar e incluir normas de uma forma única e direcionada para essas empresas. E aí onde entra a importância, né, secretária, de que o Congresso discuta de fato e que saia do papel, né, a questão das reformas. Aí eu cito a tributária, a política administrativa. E com relação à tributária, até o próprio governo eleito já se posicionou, disse que vai levar adiante esse tema. E aí eu te pergunto, qual é o posicionamento da FPE com relação à reforma tributária que deve ser discutida pelo Congresso Nacional? A reforma tributária vem sendo debatida, a necessidade dela há mais de 30 anos, né? E os governos que são eleitos, eles vêm, a maioria deles, sempre afirmando a necessidade da reforma tributária. E por que essa reforma tributária não sai? Eu acho que lá na FPE a gente pensa dessa maneira, que é necessário corrigir algumas distorções em relação à reforma tributária, que no final das contas, infelizmente, aqueles que recebem menos acabam proporcionalmente pagando mais. Então, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo tem essa visão da necessidade de até ser uma coisa que já é prevista na nossa Constituição, de ter um regime especial, ter um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, justamente porque elas precisam desse amparo, desse incentivo para continuarem sobrevivendo. E os empreendedores, ao passo que lá a gente tem esse intercâmbio da necessidade real da sociedade civil e a visão dos parlamentares, os empreendedores têm essa função de levar o debate, levar os parlamentares quais são as dificuldades que eles têm, quais são as necessidades dentro de uma reforma tributária. Então, assim, nós estamos esperançosos, receptivos para a reforma tributária que deve vir do novo governo, mas a gente precisa fazer um debate sincero e franco para que todos os setores sejam ouvidos, para que seja uma reforma tributária justa e equilibrada. Secretária, falando de outros projetos, de outras propostas que a frente defende, que tramitam no Congresso Nacional, falando um pouquinho daquela PEC dos pesos e dos contrapesos, do que se trata essa proposta de emenda à Constituição e como é que ela impacta os pequenos negócios? A gente entende que a Constituição ela é muito importante no nosso Brasil e ela deve ser respeitada. Tendo isso como premissa, o artigo 2º da Constituição determina o princípio da separação de poderes. O que é isso? É que cada poder não deve concomitantemente legislar, fiscalizar e legislar, julgar e executar. Tendo esse entendimento, nós observando as agências reguladoras especialmente, a gente percebe que elas exercem esses 3 poderes.
muitas vezes tem algumas decisões que são autoritárias, algumas decisões que não têm a participação da sociedade civil. Então, a frente, juntamente com os parlamentares, decidiu apresentar essa proposta de emenda à Constituição, criando um conselho vinculado às agências, de forma alguma retirando a autonomia das agências e de forma alguma retirando o poder delas, muito pelo contrário, colocando a participação da sociedade civil, participação da academia, participação dos consumidores, participação dos ministérios, para que dentro desse fórum se tenha a deliberação e a normatização das regras, para com que a agência, unicamente na função dos seus diretores, não realizem a fiscalização, a normatização e o julgamento das decisões que eles tiverem ali entre a diretoria colegiada. Então, basicamente, a ideia é isso. Nós estamos ainda na fase de coleta de assinaturas, ainda vai ter a criação de uma comissão, na verdade, ainda tem que passar pela constituição de comissão de justiça, depois passar para uma comissão especial. Então, todas essas ideias, nosso norte, né, de direção para essa PEC, ela ainda vai ser debatida, vai ser amadurecida. De repente, ao final dessa discussão, não vai ser exatamente esse modelo que a gente está propondo, mas a gente acredita que o debate tem que ser feito. A gente precisa ter a participação da sociedade civil, porque são eles, e dentro deles os próprios empreendedores, as microempresas, que são os maiores afetados pelas decisões das agências e também do próprio Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Secretária, fazendo um balanço, dando um panorama de tudo que foi discutido, votado e aprovado pelo Congresso Nacional, que temas, que pautas você destacaria que são de extrema relevância e que avançaram e que vem fazendo o diferencial para os pequenos negócios, para as micro e pequenas empresas? É um projeto que a gente ainda não tocou aqui, que eu acho importante mencionar, é a política da desoneração da folha de pagamento. A gente vê ela como uma coisa muito importante para a manutenção e sobrevivência das empresas. O que seria a desoneração da folha de pagamento? Ela é até, de certa forma, uma mini reforma tributária também, porque ela seria uma substituição de imposto. A gente acha que a contribuição patronal com 20% de encargos para o trabalhador impede muito as contratações formais. Tanto é que a gente tem um número de pessoas na informalidade muito alto. Quando não assim, muitas pessoas estão sendo contratadas como MEIs. E isso gera um problema em cadeia que vai repercutir daqui 20, 30 anos na Previdência. Porque quando a gente olha, não são todas essas pessoas que estão contribuindo com a Previdência. Então, o nosso entendimento lá na frente é uma pauta, né, da desoneração da folha de pagamento que a gente está levando, encampando pela liderança do deputado Joaquim Passarinho, lá na PEC 7, na comissão especial já instalada na Câmara dos Deputados, para debater a necessidade da política de desoneração da folha de pagamento e levar esse assunto de como seria possível fazer a desoneração da folha de pagamento por meio de uma substituição de imposto, incluindo o imposto digital. De todos esses projetos, secretária, que a gente sabe que alguns ainda aguardam análise, outros já avançaram, outros já viraram lei. Você acredita que esse PLP 178, que é o da simplificação das renegociações tributárias, ele de fato vai ser o primeiro dessa imensa lista que vai ser aprovado? Aqui a gente tem inclusive o apoio do deputado Zé Vitor, que é o autor desse projeto, e da relatora, que não vai... Efraim, na verdade. Efraim Filho, da Paraíba, hoje senador eleito, né, pelo estado da Paraíba. E relatoria que não vai estar mais na casa a partir da próxima legislatura, que é a deputada aqui do Distrito Federal, a Paula Belmonte, né? Exatamente. Esse projeto, a gente conseguiu aprovar ele na Comissão de Finanças e Tributação. Logo depois veio uma aprovação rápida no plenário da Câmara dos Deputados. Como se trata de um PLP, ele precisa de maioria absoluta da votação dos parlamentares. E a gente conseguiu o quórum, a gente foi até além. E agora ele já se encontra no Senado Federal. O senador Isalci, ele tem o interesse de votar esse projeto. Pelo que nós estamos trabalhando, tem a possibilidade dele ser aprovado ainda nessa última semana. Estamos a aguardar para ver como é que vai ser a deliberação nessa terça, na quarta-feira. Mas é o projeto que a gente vê nesse momento com a maior chance de aprovação. E todos os outros, eles ficam no gatilho para acontecerem no ano que vem,
para a gente conseguir fazer essa negociação com o novo governo, com os novos presidentes das casas legislativas que devem vir, ou os mesmos, né? Eu acho que a gente ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas a gente está animado, nós estamos esperançosos que os resultados no ano que vem, em relação ao parlamento, nós vamos conseguir tocar esses projetos. Dá para a gente destacar bem rapidinho assim quais são as outras prioridades, as outras iniciativas da Frente Parlamentar do Empreendedorismo? Tem o próprio PLP 108 de 2021, que atualiza o limite do Simples Nacional e do MEI. Tem o PLP 17, de 2022, que é do deputado Felipe Rigoni, que trata do Código de Defesa do Pagador de Impostos. Tem o projeto do Código de Defesa do Empreendedor. O deputado Alexandre Frota. Esse do empreendedor? Não, esse não é do deputado. A gente até acompanha esse projeto, que é o PL 46, né? Mas esse que eu estou me referindo, ele é da bancada do Novo, que a gente apoiou fortemente eles agora na Câmara. Muitos deputados do Novo não foram reeleitos, mas eles apresentaram esse projeto muito interessante, que ele estabelece a necessidade da liberdade econômica para o empreendedor, porque a gente hoje em dia tem o Código de Defesa do Consumidor, mas cadê o Código de Defesa do Empreendedor? Que é aquela visão que a gente vem tentando trabalhar na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que o empreendedor ele é um trabalhador que trabalha arduamente para a sua empresa. Ele continua sendo um trabalhador, por mais que ele tenha sua empresa, tenha suas dificuldades, tenha um ambiente de negócios aqui no Brasil que com o passar, né, do tempo vem melhorando, mas ainda assim é muito complicado. Então a gente tem esse projeto que a gente está apoiando fortemente na Câmara dos Deputados, que deve ser aprovado agora e ir para o Senado. Então nós temos muitas pautas que estão tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Tem a própria desoneração da folha de pagamento. Então estamos esperançosos nesse sentido. Tem muito trabalho para ser feito no ano que vem. A nossa pauta é temática. O nosso objetivo é trabalhar com esses temas no ano que vem, trabalhar com os parlamentares que estarão compondo e integrando o Congresso Nacional no ano que vem, juntamente com o governo. Naturalmente, é preciso fazer essa articulação, essa negociação, que nós mostremos a importância dessas pautas. Perfeito, secretária executiva da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Amanda Fortaleza, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Bruno, muito obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui debatendo esses assuntos, falar sobre o empreendedorismo, falar sobre a importância da gente ter as empresas para o desenvolvimento econômico. Então, nós estamos de braços abertos para recebê-los ano que vem, para debater novamente sobre esses projetos quando estiverem em andamento. E nós estamos à disposição. Obrigada pelo convite. E o nosso programa fica por aqui. Fique ligado aqui na tela do canal Empreender. Afinal, assistir já é um bom negócio. Tchau!